Meus amigos da TV Batatais, um grande abraço para todos vocês. Hoje nós estamos numa matéria especial com o engenheiro Dr. Ricardo Medeiros. Dr. Ricardo Medeiros, ele assumiu a pasta de Infraestrutura, Obras e Planejamento do município de Batatais. Bom, quem é o Dr. Ricardo Medeiros? Ele, como já disse, é engenheiro elétrico pela Unicamp Campinas, formado em Direito pela Unesp, foi diretor de operações e diretor-presidente de Furnas Centrais Elétricas S.A. Bom, doutor Ricardo, inicialmente, muito obrigado por nos receber, é um prazer e uma satisfação tê-lo aqui na TV Batatais. E vamos falar agora exatamente sobre essa secretaria, essa pasta de infraestrutura, mas podemos chamar de Secretaria de Obras, né, para simplificar, aqui do município de Batatais. Do dia 1º de fevereiro para cá, muito trabalho. Seja bem-vindo à TV Batatais. Muito obrigado, um prazer estar aqui. É uma oportunidade para comentar um pouco do que eu pude observar aqui ao encontrar a secretaria. A primeira experiência minha numa atividade dessa natureza e um grande desafio, né? Os problemas que a cidade tem e que são da minha alçada aqui na Secretaria de Obras é o que chama atenção aos olhos de cada cidadão de Batatais. Então, o próprio cidadão pode ver que tem um longo caminho a percorrer para melhorias e tem muita atividade a fazer. Por outro lado, né, acostumado com empresa, a primeira coisa que a gente vê é onde que está o dinheiro para fazer. A gente observa que a prefeitura não tem recursos, pode as pessoas imaginar que por conta de IPTU e outras receitas de começo de ano a gente está em recursos, mas esses recursos já estão todos comprometidos face dispêndios do ano passado, conclusões de tarefas ainda remanescentes do ano passado, de modo que a gente tem um recurso escasso e, enfim, agora nós vamos olhar aí para frente e planejar o ano que vem melhor, mas esse ano temos uma tarefa muito complicada para ajustar alguns caminhos. E aí, doutor Ricardo, em razão disso mesmo, da falta desses recursos, aí é preciso usar muito da administração mesmo, né, no pé da letra e também da criatividade, né? Alguns aspectos assim que são importantes de dizer, mas que a gente tem visto, principalmente aqui em alguns setores, que diríamos assim, de entrada de cidade, também de cartão de visita da cidade, que vocês estão promovendo uma limpeza severa, né? Existe um trabalho muito forte nesse sentido, mas a pergunta, além dessa, né, se esse trabalho de limpeza vai continuar, né, a gente também pergunta sobre as obras que, por acaso, vieram da administração passada para cá, se são muitas obras e se essas obras estão sendo dado continuidade aí. Pois bem, uma obra que é complexa pela sua natureza e a execução não foi a forma projetada para a execução, não foi nossos projetos, que é ali a 14 de março, ali próximo ali ao posto de São Paulo. É uma região delicada e nós estamos concluindo o que estava contratado, ou seja, nós não aditamos nada, não queremos aditar nada, porque talvez se fôssemos fazer aquela obra, faríamos de modo diferente. Então, da forma que está contratado, nós vamos concluir. Por momento em que foi dado a retomada, que também veio da gestão passada, pegou época de chuva, o que tornou a execução complexa e cara e difícil de executar, não é? Mas nós acreditamos que aí num prazo curto, né, 1-2 semanas, a gente pode ter aquela região lá já asfaltada, se o tempo ajudar a gente. Parece que até o momento nós estamos aí com essa possibilidade, né, de concluir ali. Aquele trecho da avenida onde o pessoal faz a caminhada, que tem as lombadas azul e branca, ali também nós temos, vamos concluir.
E existem ali algumas melhorias a serem feitas, mas nós vamos providenciar isso para orçamentos futuros, porque também nós vamos só concluir o projeto. E nesse primeiro momento, como você bem disse, a gente tomou um cuidado de fazer essa limpeza, porque assim, o que acontece? Da eleição para cá, foi exatamente o tempo de chuva, e as atividades foram interrompidas por algum motivo, que não me vem ao caso, e aí sobrou para esse ano um volume muito grande de trabalho nessa coisa de dar uma arrumada nas praças, nas avenidas, enfim, que está tudo muito o mato, para falar a verdade, né? Então, mas isso está sendo já corrigido, e eu acredito também que nós fizemos um programa para fazer isso por bairros, então logo a cidade inteira já vai estar toda concluída. Feito isso, nós vamos dar uma atenção especial, porque a cidade dos mais belos jardins precisa ter os belos jardins. Nós vamos dar essa atenção também, né? O outro problema que existe, e que eu acho que está diminuído, é o problema da falta de água. Nós já identificamos essa melhoria no fornecimento, ela foi só decorrente de uma modificação na gestão da água, do bombeamento. Eles desligavam as bombas na hora que as pessoas estavam usando. A gente trocou esse horário, enfim, e parece que está dando certo. Mas nós vamos modificar o plano de manutenção dessas bombas, vamos dar uma modernizada também nas instalações, principalmente a parte elétrica, que está antiga, né? Enfim, nós estamos aí com foco também nessa questão da água, que era um problema, né? Eu acho que está diminuído já, mas a gente não pode perder o foco, porque a gente está numa época de chuvas, né? E nós temos que nos preparar para a seca. Muito bem, se o senhor me permite, eu gostaria de voltar um pouquinho à questão da avenida que está ali próximo ao Poço São Paulo. Vamos tratar assim, que é de mais fácil identificação do pessoal que está nos acompanhando, que é o Oswaldo Scatena, né? Ali para cima e ali, praticamente ali, sempre houve uma reclamação com relação às chuvas, né? A inundação que acontece ali. O senhor fala em seguir o plano como foi feito na gestão passada, mas evidentemente, se esse plano não contempla ali o escoamento dessa chuva, dessa água, vai incorrer novamente nos mesmos problemas e voltará a ter que se fazer uma nova legislação, uma nova licitação e um novo trabalho ali. Sobre esse aspecto, sobre esse ponto de vista, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para o pessoal da TV Batatais, o pessoal que nos acompanha na TV Batatais, sobre essa questão. Isso foi tomada ação nesse sentido ou será tomada para frente? Como é que vocês da administração estão gerindo esse problema? Olha, de fato, aquele local merece uma atenção especial. Não só aquele cruzamento, como a avenida e todo o trecho do córrego ali até o lago, o outro córrego. Quer dizer, você tem que tratar o problema como um todo. E nós vamos fazer isso. Agora, quando eu falo terminar o contrato, é porque esse contrato foi feito de um jeito e que, até por questões legais, quer dizer, quem contratou, o contratado imaginava um tamanho, e às vezes um outro que não entrou na licitação pode imaginar, não, se eu soubesse que era uma obra desse porte, eu entraria. Até para desafogar vocês da administração atual, e até para a gente ser correto e sincero com o espectador que está nos acompanhando, eu faço essa pergunta, porque na verdade assim, a gestão passada não contemplou essa solução para isso? Isso, não contemplou, na minha visão, ele não a contemplou uma solução mais ampliada, focou em alguns pontos, enfim. Nós temos ali algumas, por exemplo, pontos, como você diz, pontos que você tem que capturar a água e jogar dentro do canal. Isso é uma coisa que acho que tem poucos. E o outro é a desobstrução do caminho para baixo, que também não tem uma... Aí quando você chega ali no lago, aquilo acumula.
Então retém, você tem que fazer toda uma sequência, um estudo do fluxo de água para você ver a dinâmica da hidráulica, né? E junto com isso olhar a topografia e tipo de solo que tem, porque o que acontece? Se ali na região da piscina tem é como se fosse um brejo ali, é muito difícil você fazer uma compactação e para você selar um asfalto ou um calçamento que fique firme. Para você ter esse calçamento firme, você tem que deixar essa água que vem por baixo caminhar livremente, né? E ir também lá para o canal. Quer dizer, essa decisão ela foi no sentido de quê? De resolver ali a questão do piso, que estava muito ruim, não tinha asfalto, o pessoal estava reclamando ali da região. Quem passa é uma região até de muito fluxo, né? Mas foi contemplado para resolver essa situação, porque a gente percebe que é o seguinte: a administração poderia dizer o seguinte: não vou terminar dessa maneira, porque não é o certo, não é o correto, nós vamos fazer de uma forma diferente, nós vamos resolver o problema de uma vez por todas. E pelo que a gente percebe, o asfalto está lá, ótimo, terminou, mas daqui a pouco pode ter inundação de novo, pode vir volume de água e estresse para toda aquela região. Não, está correto, eu estou entendendo o que você está falando. O problema é o seguinte: toda a verba que ele tinha disponível para fazer o serviço, ele já gastou. Agora, responder por que ele fez desse jeito é só ele. Eu não sei por que ele fez dessa maneira. Gestão anterior fez um projeto de um modo, e ele é quem pode dizer por que ele fez daquele modo. Nós estamos só concluindo aquilo que ele contratou. Por que nós temos que fazer isso? Para encerrar essa etapa e partir para uma outra... perfeito. Temos que partir para uma outra etapa que seja, vamos dizer assim, tá bom, olha, esse aqui foi feita essa obra e aconteceu isso. E agora que você renova o problema, porque agora é um outro problema. Então estuda esse problema e busca uma solução que seja, vamos dizer assim, um pouco melhor, inclusive estético. Tá. Bom, o doutor Ricardo, me desculpa, mas nessa questão de divisão daquela obra lá, era importante e pertinente esse tipo de pergunta, até para que, né, ficasse bem claro que a gestão atual, não querendo defender A ou B, mas é preciso que se diga sempre a verdade para quem nos acompanha, quem, né, está com a gente na TV Batatais. Esse é o nosso compromisso também, mas para que o pessoal também entenda o que está sendo feito lá, porque alguém passa lá e fala, mas está fazendo do mesmo jeito, não está tirando a água, não vejo boca de lobo, não vejo, enfim, trabalho com águas pluviais, e aí a coisa às vezes vai pagar-se o pato nessa gestão, né? E por isso que a gente pergunta aí, por que está sendo feito, está sendo, entre aspas, terminado desta maneira, né? Sendo que a gente percebe que vai ter problemas lá na frente. Mas como a gente está falando aqui também, mas está aberto também para alguém da gestão anterior, né, que queira também dar o seu posicionamento, porque afinal de contas nós não temos compromisso assim com ninguém, nós temos compromisso com a verdade, e se tiver compromisso é com o povo, né? Mas assim, tirando desta obra e falando de obras futuras, como não tem dinheiro, portanto, agora é o seguinte: vamos devagar, pé no chão, porque não é momento de se pensar nisso, é momento de arrumar a casa e partir para frente. Olha, nós estamos... novas obras. Novas obras. Primeiro assim, só ainda completando a sua fala, o nosso compromisso aqui também, como eu não sou uma pessoa vinculada a nenhum partido, eu sou um técnico, não tenho compromisso com nenhum político. Perfeito. Eu tenho uma satisfação a dar ao prefeito, que me trouxe aqui para dar uma colaboração, e ele deixou muito claro o seguinte: respeito à opinião pública, aos interesses da população, e isso está acima de qualquer coisa. Portanto, nós estamos concluindo, porque está faltando muito pouco para terminar, e decidimos que é melhor acaba aquilo do jeito que está, e aí a gente parte para uma outra coisa, já com outro plano, com novas informações para dar consecução. Quanto a essa outra questão de obras, olha só, se a gente olhar, afastar a objetiva, nós vemos o seguinte: o país está encolhendo o seu PIB, o Estado está compromissado com a saúde pública, o município também. Então nós estamos atravessando uma fase, e Batatais não está fora, em que empresas estão fechando, o comércio está prejudicado, enfim, tudo por conta de pandemia. População também. População, quer dizer, quem já ganhava pouco agora está, enfim, nós estamos aumentando o problema social mas isso é a razão da pandemia, não é?
Então, dentro desse contexto, o que a gente pode fazer? Esse é o cenário, quer dizer, olha, eu não vou ter pouca receita, porque se eu não tenho tributos, eu também não tenho receita. As despesas não gerenciáveis, aquelas despesas fixas que nós todos temos, elas chegam. Então, o problema do município também é idêntico ao de uma economia doméstica. Quer dizer, eu estou reduzindo a minha receita e meus compromissos continuam. Agora, isso, por outro lado, né, há interesse de a gente procurar novas verbas de federais, novas verbas estaduais, e ver caminhos para que a gente possa criar alguma melhoria na cidade. Nesse momento, quer dizer, há um pouco mais de um mês, nós estamos mapeando, porque não adianta fazer uma coisa que me agrada, eu tenho que fazer uma coisa que seja de interesse público, uma coisa que seja necessária, né, que a gente tenha a motivação, a necessidade pública, e que ela no futuro seja útil, etc. Quer dizer, então nós vamos buscar alguma coisa nessa direção, de investimento, que nós precisamos fazer investimento para gerar emprego, né? Então nossa intenção tem essa finalidade também. Muito bem. Gostei muito, eu acho que o Dr. Ricardo Medeiros, dessa maneira, foi de uma forma muito clara com a população de Batatais, e é isso mesmo que tem que acontecer. A gestão é uma gestão de um prefeito novo que está aí, está chegando agora, né? Obviamente que é preciso dar o voto de confiança, né? O tempo necessário, e principalmente entender que nós estamos num momento de muita dificuldade, que é o momento de pandemia, que se agrava muito, não só aqui no estado de São Paulo, mas que se agrava muito por todos os lados. Então isso inibe realmente recursos, né? A vinda de recursos. É preciso ter uma distribuição maior de recursos, inclusive no âmbito social. Então são muitos aspectos a serem observados. Mas gostei muito e gostaria de deixar aqui o convite aberto para que o senhor voltasse outras vezes a estar com a gente aqui, sempre num bate-papo como esse, né? Muito franco, muito aberto. E desejar ao Dr. Ricardo Medeiros toda a sorte do mundo, né? Competência tem, passou por grandes empresas, tem, portanto, um perfil grande, bacana, para poder estar aqui para gerir a pasta de infraestrutura, obras e planejamentos. Que Deus o abençoe e vamos em frente, né, doutor? Muito obrigado pela oportunidade. Esta aqui é uma secretaria que trabalha diretamente para a população. A gente é um prestador de serviço da população, de frente, né? A gente está sempre de portas abertas, porém com restrições agora em função da pandemia. Nós temos uma necessidade muito grande de dar vamos dizer assim, uma atenção maior para as pessoas, porque parece que todas as pessoas que vêm aqui falam que faltavam ouvidos. Então, às vezes, o que falta é isso. Nós temos grandes desafios, porque a cidade carece tem algumas situações aí que merecem uma atenção. Nós vamos já refletir sobre elas e vamos precisar das competências técnicas existentes aqui em Batatais para ajudar a gente. E vamos somar. Eu estou aqui à disposição da emissora, à disposição do povo, para que a gente possa sempre melhorar o serviço público dentro de uma melhor transparência. Se a gente não pudesse fazer, a gente vai dizer que não pode fazer e explica por quê. E se a gente puder, a gente vai dizer como vai fazer e quando. Muito bem, conversei com o Dr. Ricardo Medeiros, já apresentei aqui pasta de infraestrutura, obras e planejamento da Prefeitura Municipal de Batatais.